Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. No programa de hoje temos a velha e boa choradeira de toda semana reclamando do nosso time, mas também temos um amigo nos visitando, o Isaac Ramos Ferreira, que participa contando para a gente no segundo bloco do programa de uma postagem dele no Facebook que causou muita polêmica. Mas para não dizer que não temos flores nesse programa, temos que comemorar, sim, e mesmo que não seja campeão, Ricardo Honório e Marcelo Carneiro, comemorar a chegada desse nosso sub-20 a esta condição de finalista do Campeonato Brasileiro de Sub-20. Independente de vencer ou não, de ter tido o Cruzeiro ou o Atlético Paranaense como adversário. Que, inclusive, quando o pessoal estiver assistindo o programa, eles já vão saber quem que é o adversário. Pois a gente que não sabe ainda. Mas o fato é que esse encantado sub-20, para muitos, um prêmio, para outros não, para outros não interessa o sub-20, interessa o rendimento do profissional, mas enfim, nós temos que comemorar sim. Aliás, temos duas coisas para comemorar. Uma final inédita, né? Temos o começo do ano, que foi o título paranaense, e no final do ano parece que nos resta mesmo comemorar essa final. Ou comemorar a permanência na primeira divisão também. Eu não acredito muito nisso, né? Mas a esperança ainda... Deus queira que seja isso. Ricardo Honório, você que acompanhou o jogo ontem, como é que foi? Como é que foram os 2-0 do Curitiba diante do São Paulo, lá em São Paulo, aliás em Barueri, né? Arena Barueri. Curitiba ontem entrou diferente. No primeiro jogo, aqui em Curitiba, os dois times empataram em 0-0, né? Então o Curitiba foi ontem para São Paulo buscando um empate com gols ou uma vitória para classificar. O Sandro Forner, que é o técnico do time, ele foi zagueiro do Curitiba já. Ele armou a equipe ontem num esquema diferente, porque o Thalisson Lalau, que geralmente é titular do time, o time do Sandro Forner joga muito parecido com o time profissional. Então o que ele fez ontem? Ele armou um time mais seguro defensivamente. Ele armou o time com 3 zagueiros, com a volta do Thalisson Kelvin, que é aquele que se machucou contra o São Paulo e tal. O Curitiba fez um jogo muito seguro, conseguiu fazer os 2 gols, o São Paulo ameaçou, mas em nenhum momento o Curitiba teve o resultado ameaçado. Fez 1-0 já no primeiro tempo. Fez 1-0 no final do primeiro tempo, aos 43 minutos, uma bola cruzada e sobrou para o Thalisson na cara do gol. E no segundo tempo matou o jogo com o Mosquito no contra-ataque, numa jogada muito bonita. Um time que joga de forma coletiva muito compacta. É um time, eu diria para você, assim, mesmo o Mosquito com seus 9 gols, sendo artilheiro da competição, é um time que não tem nenhum destaque individual. É um time que joga mais de forma coletiva. Nem Índio, nem Ruschel. Esses dois, para mim, são jogadores que não vão vingar. Eu acho que, se eu tivesse que mencionar alguns jogadores desse time, o goleiro Arthur, muito seguro, muito bom jogador. O zagueiro Thalisson Kelvin, eu já não gosto do Romércio. O Fernando Diniz eu acho bom tecnicamente, mas os 3 ali, o Thalisson Kelvin é o melhor para mim. O Vitor Carvalho, que é o volante, e o Mosquito, o atacante. E para mim, os destaques são esses. O Ruschel, que todo mundo fala muito, nas partidas que eu vi do Sub-20, eu vi um cara que erra muito passe, não é um jogador, apesar de volante, não marca muito forte. Disso a gente está cansado já, né? Se eu fosse aproveitar um dos volantes, eu aproveitaria o Vitor Carvalho. E o Mosquito está numa fase muito boa, né? O cara que a bola sobe. É o artilheiro do campeonato, né? O Mosquito realmente... 9 gols? 9 gols. O destaque individual do time é o Mosquito. Mas entre os 11 a gente não vê muitos destaques. Agora, para pegar uma deixa do que os comentaristas aqui do site se utilizam muito, que muitos até dizem isso, manda todo mundo embora do profissional e usa o sub-20, encerra o ano com o sub-20. Não é bem assim. Você acha que 2 ou 3 ou 4 deles não poderiam subir? O problema é você alçar um menino desse, a condição de profissional, numa fase tranquila é uma coisa. É colocar na fogueira agora, né? O guri entra e não tem aquela pressão para resolver. Se imagine a pressão que o Mosquito teria sendo colocado hoje na equipe titular do Curitiba. Se ele passar 2 partidas sem eu acho que é mais fácil vai estourar tudo ser queimado e depois nunca mais conseguir se você olhar com outros olhos desse time do Sub-20,
quem é que tem futuro no profissional? Para mim, o goleiro, o Arthur, o zagueiro, o Thalisson Kelvin, o Vitor Carvalho, o volante, e o Mosquito. São os 4 principais para mim. Vitor Carvalho. Vitor Carvalho, o volante. Ontem jogou com a camisa 7, porque geralmente ele joga com a 5. São os 4 melhores jogadores para mim. O Índio, que falam maravilhas, e o próprio Ruschel... Não é tudo isso. Nas partidas que eu acompanhei do Sub-20, não achei. Mas às vezes, um exemplo no Coritiba era o Rafinha, lateral direito, que ele era reserva nos juniores. E quando subiu o profissional, tomou conta da posição e hoje é jogador do Bayern de Munique. Ganhou do São Paulo com um pé nas costas, pelo que foi bem, dá para entender. Foi a partida segura, o time é muito bem armado. É um time compacto, é um time que joga se movimentando muito, um time tranquilo. Me impressionou até o fato de que o time sai tocando a bola na defesa. Ou seja, até o técnico de São Paulo falou uma coisa interessante ontem no final do jogo. Que o Coritiba tem hoje o melhor sub-20 do Brasil, time sub-20 do Brasil. Mas assim, não citou destaques individuais, mas de conjunto. De conjunto. E o fato que faz a diferença é que todo o sub-20 do Coritiba hoje é de 97. Ou seja, já estão no limite da categoria. O São Paulo, por exemplo, é um time 98, 99, então tem muito garoto ainda, né? Muito novo. Então, quer dizer, foi a experiência Coxa Branca contra exatamente. Os novatos do São Paulo. Nessa Paulo. categoria faz bastante diferença. Faz. O Ruschel, por exemplo, tem um comentarista aqui, que o Marcelo daqui a pouco chama alguns aí, né? Tem um comentarista que fala que o Ruschel vai se aposentar jogando no Sub-20. Aqui, como diz aqui, ele é gato, né? Porque o cara passa a ser gato. Faz quanto tempo que está jogando ali? O que eu vi nos comentários, assim, o pessoal... Apesar, né, de ver assim, uma luz no fim do túnel, vendo para o Sub-20, o foco é no profissional. Então, todos os comentários foram, o Sub-20, beleza, mas e o profissional? Né? Então, exato. por exemplo, alguns que eu separei para a gente dar uma olhadinha foi o Paulo, ele comentou, já é uma luz, mas alguém me diga, o Marcelo Oliveira acompanha isso ou são departamentos que nem se conversam no clube? Qual que é a integração que existe entre o Sub-20 e o profissional? A impressão que a gente tem é que não, né? Que não há uma comunicação entre um departamento e outro. Mas só estando lá para saber, né? Você lembra que a gente até falou em um ou 2 programas atrás que o Coritiba era um arquipélago de várias ilhas que não se comunicam entre si. É o que dá a entender. Exatamente. Daí o Daniel comentou... para a comissão técnica fazer um treino, jogar o Sub-20 contra o profissional, um tempo ali, 45 minutos, só para ver quanto que dá. Marcelo, aí é o seguinte, ó. Torcedor é passional. Eu te garanto que se colocar o Sub-20 vai perder pro profissional. Exatamente. O torcedor é passional. Mas é espirituoso. Já faz o time tá tão ruim que é capaz de, se a gente montar um time nosso aqui, é capaz de... O brasileiro, ele gosta de, até na desgraça, assim, fazer piada, dar risada, porque, né? Você vai ficar chorando só as desgraças. Não, tem que rir da própria vida, né? Daí o Admir, ele comentou que pro ano que vem teria que começar o time pela base e completar com os remanescentes, né? Ali do titular e as contratações. Mas isso é uma coisa até que o que o Atlético vem fazendo nos campeonatos paranaenses mais recentes, coloca esse time inteiro para jogar no Paranaense. Vai esquentando. Isso e aí você experiência, né? E aí você vê quem é cascudo para jogar o brasileiro. E o que explica o Coritiba estar na final do Sub-20? O Atlético agora, nesse momento, está na outra semifinal, mas pode ser, de repente, uma final atletiva. Adversário do Curitiba, né? E o que explica isso? Porque não é um campeonato, né? É um torneio, na verdade. Os outros clubes não dão prioridade? Não, eu acho até que dão, né? Mas a questão é que é um torneio eliminatório, como a Copa do Brasil, né? Envolve mais sorte também, né? E saber jogar fora de casa é um regulamento diferente. Como disse o Honório, né? Lembrando a frase do treinador de São Paulo, o Sub-20 do Curitiba é hoje o melhor do Brasil. O que pode explicar um pouquinho também, assim, outros times aproveitam as suas revelações no time de cima. Um exemplo, o Flamengo com o Vinícius Júnior, por exemplo. O Vinícius Júnior podia estar no time do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas não, a diretoria opta por ele, o Lucas Paquetá, a mesma coisa. O Curitiba já não, você não vê nenhum, com exceção do Dodô, né? Para dizer que não tem nenhum, o Dodô tem idade para jogar o Sub-20. Mas o Curitiba não está sabendo aproveitar as categorias de base.
Né? Essa é uma questão muito séria lá dentro do Curitiba. Né? Aliás, lembrando uma conversa que nós tivemos aqui antes do início da gravação do programa com o nosso amigo Isaac Ramos, que esteve dentro do Conselho do Curitiba e que viu e ouviu coisas que a gente tem até vergonha de repetir, né? Que isso possa acontecer dentro de um clube profissional com mais de 100 anos de história, tratando as suas categorias de base da forma como a gente conversou há pouco. Sem citar nomes, sem dizer, sem dar nome aos bois, vale lembrar aquela tua história, né, Isaac? Lógico, tivemos uma reunião mais ou menos há uns 8 meses atrás no Curitiba, no Conselho, onde foi o presidente e mais alguns membros da comissão, dizendo que eles iriam dispensar 16 jogadores da categoria de base. E até então eu ponderei na hora da reunião falando, inclusive está em ata isso. Espera aí, né? Não vamos dispensar. Não vamos dispensar, porque esses atletas estão há mais de 8 anos no clube, deve ter algum valor ou foi mal avaliado anteriormente. Porque nós não pegamos esses atletas que vocês estão dispensando e vamos fazer uma turnê para os Estados Unidos e vamos tentar vender esses atletas. Porque a gente dispensando esses atletas que estão há mais de 9 anos no clube, na categoria de base, nós estamos vendendo conhecimento. Claro. E eu quero aqui pôr um alerta. Eu quero saber aonde estão esses 16 jogadores que eles dispensaram, se estão vendendo manga na esquina. Eu tenho certeza que 99% desses atletas que foram dispensados estão em outros clubes e saíram de graça. E nós tratamos no Curitiba 9 anos. O engraçado, Isaac, é justamente isso. Todo mundo cheira, sente, pressente, percebe essas histórias dentro do Curitiba, mas ninguém consegue apontar exatamente o nome de quem exatamente faz o cachorro lá dentro. Mas na realidade eu poderei isso perante o presidente, mais o Cabral e mais alguns membros da diretoria. Que eu lembro que estava o Dr. Macedo e mais algumas pessoas da reunião. Isso está gravado em ata. Eles não me levaram a sério e dispensaram esses 16 atletas. Dispensaram, entre aspas, sim, né? E o mais grave de tudo isso, que eu estava vendo aqui o bate-papo de vocês, sobre o Sub-20, que você deu o nome de 4 ou 5 jogadores que sobressaíram, não é nem a questão desses jogadores irem para o profissional agora. A minha maior preocupação é a questão contratual desses atletas. O Mosquito vence o ano que vem. Eu estou acreditando que o Curitiba vai perder o Mosquito. Vai perder como perdeu todos os outros que passaram por aí. Nessa competição. O coqueluche hoje do Curitiba. Já sobe para alguém. Eu acredito que antes de você trazer um jogador para pôr na vitrine, você tem que ter uma base contratual boa e quando o jogador já está despontando, você tem que renovar o contrato e aí trazer para o profissional e colocando aos poucos. Como o Curitiba teve um ano de turbulência, mudou 4, 5 vezes os treinadores esse ano, automaticamente não teve olheiro para ver isso. A grande questão do Curitiba é que nem se eu for lá falar para o Sandro, eu quero um Mosquito aqui no profissional, ele vai pôr alguns obstáculos. Por quê? Porque não está entrosado a comissão técnica da categoria de base com a comissão do profissional. Aquilo que a gente falava há pouco. Existem rivalidades. Então isso é muito ruim do clube. E como mudar, Isaac, você que viveu 2 anos e meio lá dentro do Conselho, como mudar esse estado de coisas? Como reverter esse quadro? Como arrumar a casa nesse sentido? Só se muda com filosofia e uma estratégia de que você coloque profissionais em cada área e não fique com dó das pessoas que estão lá dentro há 5, 6, 7 anos. Nós temos o Sérgio, que trabalhou muitos anos lá no SESC, que hoje está na categoria de base do Curitiba, que faz mais de 10 anos que está no Curitiba. Você não vê essa pessoa dando entrevista, não vê essa pessoa falando nada. E automaticamente é o que aglutiona a categoria de base. E você não vê um bom trabalho porque você não vê o Curitiba vendendo nenhum atleta, você vê o Curitiba dando os atletas. O Abner, né? O Abner foi embora de Curitiba, praticamente... Foi dado, né? Foi dado. E hoje, veja... O Curitiba não levou nada na negociação do jogador. Então, as negociações... Aliás, faz tempo que a gente não leva nada com o jogador, né? Rafael Veiga é um exemplo. As negociações são obscuras e, às vezes, o atleta está disputando no Curitiba, daqui a pouco os atletas somem. E você não sabe como que ele saiu do clube. Isso é questão contratual e questão de direção, de administração.
de pessoas que realmente gostam de Curitiba, mas que sejam profissional e seja cobrado pelo trabalho e pelos resultados. Aí o que me passa pela cabeça agora, você estava falando, estava lembrando de uma velha máxima que não é nossa, é de todos, que é a revisão do Estatuto do Curitiba, né? Isso é uma discussão que... Mas até, não acontece, né? Naquilo que você falou que constou em ata em relação à dispensa dos 16 jogadores, 16. Como que o Conselho vê isso? Os teus parceiros ali de Conselho viam isso? Na realidade, quando eu falava, automaticamente eles vinham me dar um parabéns, olha, muito bem. Tapinha nas costas, tal, mas sem apoio. Não existe evolução. Não existe evolução. O Conselho é muito discurso, mas é pouco... Muito discurso e pouca ação mesmo. Pouca ação. Adoram punir jogadores que vão invadir campo, que eu reprovo, torcedores que invadem o campo, torcedores que vão no vestiário, torcedores que vão no aeroporto. Eu desaprovo isso aí. Mas, na realidade, eles querem fazer sindicância para poder punir esse tipo de coisa. E esquece que o patrimônio maior do clube está sendo dilacerado. A torcida que nessa fase vai cair. Sim, do jeito que está, hoje nós estamos na segunda divisão. As nossas crianças aí, que vontade que tem de torcer para o Curitiba hoje? O Clube Centenário hoje com 13 a 14 mil sócios. E hoje nós temos 6.300 sócios aptos só a votar. Porque existem várias categorias do Curitiba. O Curitiba chegou a ter 24 mil sócios pagantes. Hoje deve ter 13 ou 14 mil. Até recentemente o torcedor, o sócio, foi usado, né, na renovação do contrato do Galdesani, por exemplo, naquela palhaçada que o Pedroso arrumou, pedindo o apoio da torcida, né? Nós estamos com tanto azar que na renovação do contrato aconteceu, só que o Galdesani voltou a ser o Galdesani, parece a Cinderela, né? Perdeu o sapato, virou abóbora e desaprendeu a jogar futebol. Pelo que me consta, o Galdesani, na realidade, foi renovado o contrato dele, mas existe uma cláusula contratual que quem garantiu a operação foi o dinheiro da Globo. E se não pagarem, vão perder o jogador também. Ok, o Isaac Ramos Ferreira, que estará com a gente no segundo bloco do programa. Aliás, o Isaac, que foi protagonista de uma história que causou muita polêmica, como disse no início do programa, no Facebook especialmente, numa postagem que ele fez e que movimentou principalmente os lados lá do Curitiba, que a gente comenta com vocês e entra mais a fundo nessa história no segundo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos.